Lucas, não, lá em Lucas 24. Lucas 24. 24:13. Acharam? Amém. Amém? Podem sentar, irmão. Pode ficar à vontade. Bem à vontade. Eu glorifico a Deus por cada vida que entrou aqui essa manhã. Amém. E vocês também deveriam, porque muitas pessoas queriam estar aqui, não conseguiram vir. Algumas estão muito gripadas e achou melhor não vir, glória a Deus, né? Porque a gente não sabe. E os dias, não sei se vocês têm reparado, tem se abreviado, né? Hoje é sexta-feira. Já acabou a semana. Como assim, gente? O eixo da terra. Glória a Deus por isso, né? E o Senhor, ele colocou essa passagem, ministrou meu coração. Você aí no fundo tá ouvindo? Tá? E por situações, por pessoas que eu tenho conversado, e o Senhor falava muito comigo. Maico, depois você faz aqui louvor pra gente, que eu estou num ambiente de nada. Você lembra, você é ótimo. Aí depois lembra tudo, né? E hoje é dia de Santa Ceia. Então, essa palavra, ela veio certinho. E no período que eu estiver ministrando a palavra, a gente já vai estar fazendo a Santa Ceia. As meninas já fiquem ligadas, tá bom? E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Era um povoado que ficava mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha o que o Senhor está dizendo essa manhã para você. Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais coisas? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e o Todo-Poderoso. Somente aqui, mas deixa aberto aí, que a gente vai correr. Aqui a gente vê um episódio de 2 pessoas caminhando e conversando entre elas. A Bíblia não diz quem era a outra pessoa que estava com Cleopas, não fala. Pode ser que seja a esposa dele, pode ser que seja um outro discípulo, né? A Bíblia não diz. Mas eles estavam caminhando. Depois que Jesus morreu, eu imagino que esses homens estão falando assim: epa, agora o mestre morreu, nós não temos mais o que fazer, não é? A nossa esperança acabou, então vamos voltar, né? Para o que a gente fazia antes. Vamos voltar e recomeçar a nossa vida. Eu imagino que eles poderiam estar ali murmurando, reclamando, tristes, né? Amargurados. Acabou tudo. Meu mestre morreu.
Não tem mais jeito para nós. E agora? O que nós vamos fazer? Feridos, machucados, a ponto que Jesus, no diálogo entre um e o outro, entra e começa a conversar com eles. E aí, tudo bem? Como vai as coisas? Mas a visão, a cegueira espiritual, não deixou que eles vissem quem é que estava caminhando com eles. Olha a profundidade que Deus está dizendo essa manhã para mim e para você. A cegueira espiritual, ela te faz enxergar somente as coisas ruins, somente dor, somente feridas, somente coisas que te afastam de Jesus. Porque foram homens que caminharam com Jesus praticamente quase 3 anos e não viram que ele estava junto com eles numa caminhada. Isso é muito sério, igreja. Depois desse povo ter visto tantos milagres, Jesus ressuscitando mortos, curando leprosos, fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas, não reconheceram. Não reconheceram. É diferente dos dias de hoje? Jesus vira para eles e fala assim: ei, ficai em Jerusalém até que a ordem venha do céu. Glória a Deus. E o que eles fizeram? Fugiram. Para onde? Emaús. Aí o Jesus falou assim: peraí, eu vou voltar com vocês. Foram conversar. Vão voltar. Vocês não acreditaram que eu fosse capaz de ressuscitar? Depois de tudo que vocês viram? Homens fugindo, sentido contrário, aonde Jesus mandou eles irem e ficarem? Como assim, gente? É diferente dos dias de hoje? Qualquer coisa não te tira do foco? Qualquer coisa não te faz retroceder e voltar da onde Deus te tirou? Da onde Deus tirou e você quer voltar? A pessoa está para chegar na bisa, ela está para alcançar o milagre dela e ela volta. Mas o que eu acho mais lindo nesse Jesus? Que ele estava caminhando com aqueles discípulos. Aí quando chega a casa deles, por isso que eu imagino que era um casal. Convida, vamos entrar. Vamos ceiar. Fica com a gente, pousa aqui. Né? Jesus entra. Somente na hora da ceia, que Jesus pega o pão e parte o pão, epa! Esse é Jesus. Glória a Deus. Depois de uma caminhada de 11 quilômetros, que eles percebem que Jesus estava do lado deles o tempo todo. E Deus está dizendo essa manhã: quanto tempo eu tenho que caminhar com você para você perceber que eu estou com você em todo o tempo da tua vida? Aleluia. O que mais eu tenho que fazer para te provar, para te mostrar que eu caminho com você, homem, que eu caminho com você, mulher? Glória a Deus. Entende? Não é diferente, não. Não é diferente da gente, não. Qualquer situação, qualquer coisa, ó, tira a gente do foco. Tira a gente da percepção de saber que Jesus está o tempo todo ali, te sustentando, cuidando, secando toda lágrima, te impulsionando, vai, caminha mais um pouquinho, vamos, você vai conseguir. Porque aos olhos naturais é impossível um homem ou uma mulher que segue a Deus caminhar se Deus não estiver junto. Porque caminhar com Deus não é fácil, não é para qualquer um. E aí eu aprendo umas lições. Se tiverem como anotar aí, ó, que o Senhor foi passando, eu fui anotando. Muito profundo isso, viu, gente? 5 razões da decepção e tristeza daqueles homens. Primeiro, Jesus, ele não veio para fazer nada a não ser
os nossos pecados e ter uma vida eterna. Então eles imaginaram uma coisa que Jesus fosse. E Jesus era o Messias. Eles simplesmente reconheceram Jesus porque é um profeta, é um homem de Deus, mas eles não pensavam que ele poderia ser o Messias. O tão esperado. Primeira, eles estavam no caminho errado. Eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Olha, Lucas 24, 49, vira sua página aí. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Para aguentar. Jerusalém, lugar de paz. Eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa que Jesus ressuscitaria. Irmãos, isso é muito sério. Deus falava comigo a respeito de promessas. Quem tem promessa não morre, quem tem promessa, e a promessa vai cumprir. E às vezes a gente fica pensando, Senhor, até quando? Quando vai vir essa promessa? Quando vai acontecer? Aí Jesus falava assim, eu estou caminhando lado a lado, mas não saia de Jerusalém. Permanecer em Jerusalém. Tem pessoas que querem resolver com a força delas, querem tomar decisões delas, sabendo que Deus já deu uma ordem, sabendo que Deus já falou, né? Segunda lição, eles não conheciam Jesus, gente. Não conheciam. Isso é sério. Às vezes a gente escuta assim, nossa, o fulano desviou, o outro desviou. Quem somos nós para poder julgar e condenar? Aquele, né, que está de pé, fique firme para que não caia. Mas eu creio e acredito que só é possível isso quando uma pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Só de ouvir falar, só de ver uns movimentos. Porque a pessoa que tem uma coisa com Jesus, porque Jesus ele contagia, né? Ele atrai a gente. Jesus é uma coisa assim, é maravilhoso. Na hora que você não quer nada, Deus fala assim, mas eu quero tudo. Na hora que você não quer fazer nada, Deus fala, vai fazer tudo. E entra no teu quarto, entra na tua casa, vai no teu carro, usa o cachorro, usa o filho. O filho que não fala, Deus usa também. É uma coisa maravilhosa. Não é? Para te mostrar que ele está ali, que ele é presente. Eles não conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus 3 anos, viram Jesus ressuscitar, mortos, vistas cegos, paralíticos andar, gente. Realizar todo tipo de sinais, mas não conhecia Jesus. Será por quê? Falta de busca? Falta de uma intimidade maior com Jesus? Por causa que eles não conheciam Jesus. Eles não reconheceram Jesus porque ainda eles não tinham tido uma experiência particular, singular. Não é porque vai chegar um profeta e vai ministrar na tua vida, vai profetizar na tua vida ou a palavra, não. No início da minha conversão, eu fui na Universal, primeira igreja que eu pisei. E ali eu cheguei tão ruim, tão triste, tão triste. Eu achava que não tinha sentido mais a vida, as coisas. Eu sentei numa cadeira, porque as cadeiras lá são bem parecidas com essas. Eu sentei lá e eu deitei, ajoelhei e deitei e abracei. Na hora que eu abracei, eu senti nitidamente uma pessoa me pegando e lisando os meus cabelos. O que era isso? Quem era esse?
Era Jesus. Glória a Deus. Eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E várias vezes Jesus me visitou na minha cama. E a mesma coisa Ele fazia. Ele me pegava e lisava os meus cabelos. Eu tive 3 experiências dessa forma com Jesus. Não foi, porque a fulana profetizou na minha vida, não, e aconteceu. Não. Eu tive Ele, tete a tete, face a face. Eu falar e profetizar para eu mesma. Quantas vezes eu já me tomou dentro da minha casa para profetizar para eu mesma? Eu falar em mistério eu mesmo já revelar para mim. Como assim? Jesus. Então peça para Deus começar a se apresentar. Começar a revelar e falar. Você tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus. É você. Não adianta a pastora ficar pregando, se matando. Aquela nem usa microfone, gente. Ficar se matando. E depois você sair daqui, a sua vida não muda. Porque você esqueceu o que a pastora pregou. Que o diabo tem essa capacidade de arrancar a palavra. Por isso que tem pessoas que entram e saem da mesma forma. Não adianta eu vir aqui pregar e todo mundo começar a chorar porque a palavra é bonitinha. Porque não, tem que ter transformação. Tem que ter, gente. Isso me preocupa muito. Nossa, Jesus, só Jesus sabe da minha vida, como eu fico. Sabe? E às vezes eu falo assim, Senhor, não é por muito falar, né? As pessoas têm que ver em nós mesmos. Mas não saia daqui, gente, como se você não tivesse ouvido uma palavra que Jesus ressuscitou por mim e por você. Ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. E você vai continuar da mesma maneira, da mesma forma? Não pode. Não justifica. Então para que ele morreu? Entende? Eu sempre fui muito gulosa com as coisas de Jesus. Eu sempre fui... Tudo é assim, é demais. Eu não tinha muito equilíbrio, eu queria Jesus demais. Aí um dia falou assim, então é 50% palavra, 50% oração. Queira mais Jesus, gente. Porque é Ele que no momento difícil da tua vida vai te sustentar. É Ele que na hora que você estiver caído vai te sustentar. Porque às vezes você não vai querer escutar a pastora, não vai querer escutar missionário, não vai querer escutar ninguém. Só a voz de Jesus. Tem horas que eu não quero escutar ninguém. Eu quero escutar, pastor Pereira, só Jesus. Só Ele. E eu brigo, falo, Senhor, eu preciso escutar a tua voz. Fala comigo no sonho, na revelação da palavra. Porque Deus, Ele ministra nitidamente no meu ouvido com a palavra. É tremendo. Falei, Deus, fala. Mas se você não tiver um encontro com Jesus, não vai resolver seu problema. Não vai adiantar. Sua vida não vai mudar, as coisas não vão acontecer. A incredulidade impediu que eles reconhecessem Jesus. Se gerar dúvida, acabou. Gerou dúvida, gente, acabou. Eles viram Jesus como um profeta e não como Messias. Olha lá no versículo 19. Acompanha aí. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. Ele profetizava e pregava muito bem a palavra diante de Deus e todo o povo. Mas Messias, eles não falavam, eles não acreditavam. Isso é triste. Terceira, estavam decepcionados. Aqueles 2 discípulos depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para a minha vida, para a sua vida, que era perdoar o meu pecado e o seu pecado e me dar a vida eterna. Essa é a missão de Jesus. Glória a Deus. Entende?
Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu creio assim, sabe, que como o terceiro dia ainda, Jesus ainda não tinha ressuscitado, e conforme a lei, né, judaica, ao terceiro dia, a alma saía do corpo. Então, é igual Tomé, tem que ver para crer, né? Não deixa a incredulidade entrar no seu coração, não, irmãos. Não permita isso. Porque a fé é a única coisa que vai fazer você alcançar aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto necessita, aquela cura, aquela libertação para o teu filho, para o teu marido, para você mesmo. É só Jesus. O homem não tem poder de te curar, de fazer nada para você. Eu costumo dizer, eu prego toda vez e falo, o homem é apenas um canal de bênção aqui na terra para te abençoar, usado por Deus. Ele não pode fazer nada por você. Eu posso pregar toda sexta-feira aqui para libertar, para curar, para restaurar, para Deus abrir porta. Mas se você não crê, você não recebe. Por misericórdia, Deus abençoa. Irmãos, não sai daqui com incredulidade no coração. Olha, eu já recebi tantas promessas assim, sabe? Deus usando pessoas para minha vida. E aquelas que eram ruins, eu repreendia. Eu sabia que não convinha. Não porque não era exortação, porque eu aceito ser exortada. Mas a questão que tem promessas que cabe a você também. Ah, eu vou te fazer um grande profissional na área, papapá. Mas se você não sair da sua casa e não for estudar, você vai ser que profissional? Como assim? Vou te fazer um grande pregador do evangelho. Não estuda, não. Não vai fazer um seminário, não. Você vai pregar o quê? Entende? É isso. Ah, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Faz por onde? Então a promessa, ela depende também exclusivamente de você. Aí às vezes as pessoas recebem e não acreditam. Ah, isso aí não é pra mim. Acabou. Incrédulo, não recebe nada. O Senhor conhece lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Você vê o hoje. Igual esses discípulos estavam vendo o hoje. A cegueira espiritual, ó. Viseira, tampada, ó. Tá vendo nada. Tá entendendo? Aleluia. Aleluia. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus te guiar. Glória a Deus. Deixa Ele te levar onde Ele quer te levar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Não deixa essas coisas ruins entrar no teu coração. Não permita. Não tinha discernimento espiritual. Né? Quantas vezes a gente vê Jesus fazendo tantas coisas e a gente ainda fica assim, será que é Jesus que está fazendo? Não é assim, irmã? Ao discernimento espiritual aí, será que é ele? Eu contei uma vez, lá embaixo no cenáculo, eu fui ministrar num congresso de mulheres. A Kelsey não está aí não? Tinha a Kelsey, Vanessa comigo e a Elizabeth, que é da nossa equipe também. E aí, fizeram aquela fila, eu comecei a orar, orando um por um. Aí chegou uma mulher na cadeira de roda. Lembra, pastor Beirão? Eu já contei isso lá embaixo, né? Aí a mulher, na hora que eu comecei a orar, ela levantou e começou a dar os passos. Eu assustei. A mulher sentou, gente. Minha fé estava pequena. Não é, Pedro? Eu olhei para a situação daquela mulher e falei, como assim, gente? Essa mulher está andando, não pode. A incredulidade entrou no meu coração e eu perdi a bênção de ver aquela mulher caminhando. Aí depois disso eu orava e chorava muito, pedindo a Deus, Deus, me dá mais uma oportunidade daquela. Mas até hoje Ele não me deu. Já está esperando minha fé aumentar e ficar mais forte, né? Então vão ter situações que você vai vivenciar coisas parecidas. Vocês vão lembrar do que eu estou dizendo hoje. Não assusta, não. E não deixa as coisas entrar no teu coração. Assim, será que é Jesus que está fazendo?
Quando entra o será, entrou dúvida, acabou, gente. Não permita isso. Não permita. Só quando Jesus partiu o pão, é que os olhos deles foram abertos. As escamas, né? Ó, a visão se abriu. Aí eles lembraram, ei, já passei uma cena dessa, um episódio desse, que Jesus estava lá partindo o pão. Olha que coisa linda. Será que vai ter que acontecer isso? Para a gente ver as coisas que Jesus está fazendo ao nosso redor e a gente não está percebendo? Eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia com eles os pães. Mateus 14, 19 vai dizer: o milagre da multiplicação dos pães, peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma, partindo o pão. E partindo o pão deu graça. Ele não pediu nada, ele só falou: Senhor, graças eu te dou, né? E aí, tudo aconteceu. É isso que Jesus espera de mim e de você. A confiança. Tô pregando para mim, viu, gente? Porque tem hora que a nossa fé ela abala. Tem hora que a nossa fé abala, sim. Eu sou de carne e sou de osso também. Mesmo sendo mulher de oração. Então lembra disso que eu estou dizendo hoje. Não assusta quando as coisas começarem a acontecer perto de você. E você ficar, será que é Jesus? Amém? Amém. Vamos participar da Santa Ceia? Irmãos, curva a tua fronte. Curva a tua fronte.